Oiê, eu sou a Lígia e eu tô fazendo esses vídeos contando como tá sendo o processo de ler esse livro aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Já estamos na semana 10, como vocês podem ler aqui, e no meu canal a gente tem de todas as semanas e alguns 3 semanas juntas pra dar uma agrupada, porque eu tive semanas intensas no Parque Nacional. E falando em Parque Nacional e falando de Caminho do Artista, eu também uso esses vídeos, esse canal, pra fofocar na minha vida, né? Falar o que tá acontecendo. E eu tenho 2 grandes novidades antes de falar do capítulo 10. A primeira é que agora eu oficialmente trabalho no Parque Nacional do Iguaçu. Gente, eu voltei a ser CLT. E eu tô escrevendo um roteiro realmente pra me apresentar, porque eu percebi aqui no YouTube que eu ainda não fiz um vídeo contando da minha jornada, contando como foi chegar até aqui hoje em Foz do Iguaçu, trabalhando no parque, lendo esse livro, enfim. A segunda novidade, agora eu percebi que eu tenho 3, é que eu estou morando em uma casa. Gente, eu tenho um guarda-roupa. É que assim, esse vídeo vai ser mais rápido, só do capítulo 10. Mas os próximos eu quero fazer meio vlog, meio caminho do artista. E agora eu tenho um guarda-roupa. Sempre tive uma geladeira, né, obviamente, mas assim, uma casa, sabe? Eu amo mochilar, eu amo viajar, mas eu confesso que eu tava com saudade de ter um conforto, de ter uma cama de casal pra dormir. E a terceira novidade é que eu sou uma das Wordpackers Community Heroes do Brasil. Somos em 5 mulheres até agora. Eu sei que tá chegando mais gente, sendo uma delas uma grande amiga minha mochileira, que tá na Grécia agora. E eu fico muito, muito feliz, assim, é muito bonito, porque as outras novidades que eu contei estão caminhando pra uma, tipo, estabilidade, podemos dizer assim, virar CLT, morar numa casa, etc. Isso me mostra como a vida não tem tanto roteiro, de fato, assim. Se alguém me falasse que eu ia voltar a representar a Wordpackers quase como uma embaixadora da marca aqui no Brasil, no momento que eu tô nesse caminho de estabilidade, eu ia falar que a pessoa tava doida. Mas qual que é o objetivo dessa parceria? Eu vejo 2 objetivos. O primeiro é dar um passo pra trás e compartilhar tudo o que aconteceu. Então, todos os meus voluntários no Brasil, meu mochilão na Europa, eu sinto que tem um momento de viver e tem um momento de compartilhar. E quando eu recebi esse convite, eu falei, nossa, é o cenário perfeito para eu começar a compartilhar mais a fundo onde eu fui e como eu me senti fazendo isso. E o segundo ponto é agora, no presente, na vida real, que é mostrar que dá sim pra voluntariar de outras formas. Às vezes a gente pensa que é só largar tudo e fazer um mochilão e etc, mas não, tem gente voluntariando em feriado, uma semana, nas férias. Então eu quero muito mostrar como é possível viver essas experiências, mesmo sendo CLT ou mesmo não querendo fazer isso uma forma de vida, sabe? Enfim, tô muito feliz, muito empolgada. E agora, depois de todas essas novidades, eu quero falar um pouquinho sobre o Caminho do Artista e o capítulo 10 especificamente. O título da semana 10 é Recuperando o Senso de Autoproteção. O que ela fala é que essa semana vamos explorar os perigos que podem estar de tocaia em nosso caminho criativo. Como a criatividade é espiritual, muitos perigos são da mesma natureza. Nos relatos, tarefas e exercícios, buscaremos os padrões tóxicos de comportamento e de pensamento aos quais nos agarramos e que bloqueiam o nosso fluxo criativo. E quais são? Gente, tá muito calor em Foz. Juro, eu achei que era mentira que era tão calor em Foz. Eu falei, não é possível, gente. Eu já mochilei no Nordeste, mas não, de fato é muito calor. São tipo quase 8 da manhã, eu tô pronta pra trabalhar, não sei se vocês repararam, e eu já tô derretendo. Mas voltando. Os subtítulos da semana 10 são Perigos da Trilha, Vício em Trabalho, Seca, Fama, Competição. É um capítulo um pouquinho longo. E por fim, vem as tarefas. Vou ser breve aqui também, até porque eu preciso ir trabalhar. Qual foi a parte que eu mais gostei, assim, do capítulo? Primeiro, eu acho que eu gostei do capítulo todo de maneira geral. E vocês sabem que não são todos que eu sinto isso. Tem vários capítulos que eu leio e fico tipo, Júlia, sério? E com aquele sentimento que eu falei no último vídeo, das coisas serem muito óbvias, apesar de eu acreditar que a gente tem que escutar o óbvio cada vez mais. Porém, nesse capítulo eu achei super interessante quase todos os subtítulos. No Perigo da Trilha, ela traz muito sobre possíveis vícios pra tirar a gente da trilha da criatividade. Então, ela trouxe como exemplo o próprio trabalho, que ela vai falar mais pra frente, comida, álcool, drogas, sexo. E aqui ela fala um pouco sobre
como a gente pode usar essas coisas como uma maneira de bloquear a nossa criatividade. E o que mais me chamou a atenção foi essa parte vício em trabalho. O que acontece? Tem um teste do Workaholic aqui, onde são 20 perguntas que você responde frequentemente, raramente ou nunca. E aí são perguntas como: trabalho além do horário do expediente, cancelo encontro com pessoas queridas para poder trabalhar mais, levo o trabalho para casa no finais de semana, tiro férias, tento fazer duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu fui fazer, eu já tinha uma noção que trabalho é um ponto sensível da minha vida. E eu até sempre brincava, até porque eu sou paulista, então a gente tem um pouco mais, eu acho, essa cultura de trabalhar igual um maluco, e eu não tô dizendo que isso é uma coisa boa. Mas, a partir do momento que eu comecei a responder as perguntas, eu sinto que eu me preocupei um pouco mais. A maior parte foi frequentemente, e é de se pensar que eu tô os últimos 2 anos mochilando. E sim, a verdade é que eu nunca tirei um ano sabático, apesar de, no começo, ser o principal objetivo. Em 2 semanas eu já encontrei um freela de social media, e logo fui pegando outros trabalhos, tanto voluntário como pago. E eu sinto que eu nunca consegui tirar esse período sabático. Agora eu voltei a trabalhar oficialmente, ali 8 horas por dia, etc. Querendo ou não, além do capítulo das semanas trazer esse tema, é um tema que eu já tô pensando bastante, sabe? Porque eu tô num momento de mudança de vida. E eu percebo que esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ele tá bem maluco. Agora que eu não moro mais dentro do parque, não moro mais no alojamento, eu tô com esperança que isso seja, sei lá, trabalhado um pouquinho melhor. Eu confesso que eu já tô jogando tudo pra 2026, eu não sei se isso é uma coisa que vocês fazem também. Tipo, jogar tudo pro ano que vem. Mas o ano que vem, um dos meus principais objetivos vai ser equilibrar mais esse ponto do trabalho, até porque eu vou ter o meu trabalho CLT, eu vou ter vocês, a Worldpackers, tudo esse bolo que se tornou minha vida, que eu amo e que eu construí nesses últimos anos. Então foi o ponto que mais me tocou nesse capítulo. Foi definitivamente o ponto que mais me tocou nesse capítulo. E já trazendo um ponto sobre a tarefa, a gente tá no nosso clube do livro. Eu tenho um clube do livro que é todo sábado, sobre esse livro especificamente. E agora a gente tá na semana 11 e é super emocionante ver que a gente tá terminando. A gente fez uma tarefa juntas no encontro, que foi a primeira tarefa aqui do livro. Chama Os Mortais. Eu vou tirar um print e colocar aqui na tela para vocês darem uma lida. Mas basicamente a ideia era colocar alguns temas, principalmente esse que eu trouxe como bloqueio criativo, como sexo, drogas, até amigos e família, trabalho, comida, dobrar em um papelzinho e colocar num copo, numa sacola, etc, para sortear. A partir do momento que você pegava um papelzinho, você escrevia 5 formas que aquilo já impactou negativamente na sua vida. E ela fala pra você sempre voltar o papel dentro ali do lugar que você tá sorteando. E, gente, juro por Deus, eu fiz essa tarefa junto com as meninas e eu tirei trabalho 3 vezes de 5 que eu fiz. E ela comenta sobre isso, vocês vão conseguir ler ou voltar e pausar, não sei como a gente vai colocar na edição, que essa frequência que está aí os papeizinhos provavelmente é a frequência que você precisa olhar pra isso. Então, enfim, tô compartilhando por aqui porque eu achei muito interessante, apesar de, sim, ser óbvio de novo, olhar pra esses pontos e ter uma atividade, uma tarefa tão específica sobre isso logo no começo. E eu acho que a Julia Cameron faz isso nesse livro com muita maestria, né? Eu não tô fazendo perfeitamente, como vocês já sabem, mas o que eu sinto, que eu já comentei aqui no último vídeo e comentei no Clube do Livro também, que se você consegue fazer 10, 15% do livro, você já está no lucro. Porque ele é muito poderoso. Tanto os temas quanto as tarefas. Eu sinto que se eu faço 2 tarefas na semana e escrevo páginas matinais 4 vezes na semana, é possível, né, para aquilo, tanto em relação à minha carga horária, como também em relação ao que eu consigo lidar emocionalmente, ele já traz o efeito, que foi o que eu falei também no vídeo passado, sobre a gente colher os frutos e ver mudanças na sua vida, independente de você fazer o livro de maneira perfeita ou não. Então, eu já vou encerrar esse vídeo, o objetivo era ser mais rápido mesmo, e fica aqui o recado de começar o caminho do artista, ou começar, até aqui meu caderno, as páginas matinais, que é todo dia quando você acorda escrever 3 páginas, porque isso não precisa necessariamente te tornar um artista em 12 semanas, mas com certeza vai te tornar uma pessoa que tem um autoconhecimento maior, que acredita mais nos seus sonhos
e que consegue reconhecer os seus passos mesmo quando eles são falhos. Honrar eles mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso sim, dá um like aqui, compartilha. Quero muito que essa mensagem chegue a mais pessoas. E também tô lá nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, tá tudo aqui embaixo. Um beijo e ótima semana pra vocês.